Então, é o seguinte, gente, nós vamos começar, então. Ó, a Águas Formosas também tá aí. A gente vai começar, então, nossa revisão, né, para preparação para a nossa primeira avaliação aí. Bom, só me apresentar, né, porque teve algumas pessoas que eu ainda não conheci, alguns polos que eu ainda não visitei, né. Meu nome é Fernanda e eu vou estar com vocês nessa disciplina agora de políticas públicas. Já dei bastante trabalho para vocês aí. E eu estou aqui também com o tutor Juliano, né, que está acompanhando vocês aí na disciplina. E ele vai estar aí auxiliando a gente nesse dia, né, nessa web aí que a gente vai estar começando. Bom, todo mundo está conseguindo visualizar aí o slide? Ótimo. Ah, ótimo, maravilha, que vocês estão vendo direitinho então. Depois eu vou disponibilizar, tá, esse slide para vocês lá no Moodle, tá? Vou colocar para vocês lá, para vocês terem acesso, né, utilizar de revisão, para o que vocês estarem precisando aí. Bom, como é que a gente vai fazer nossa dinâmica hoje da nossa web? Eu vou trazer para vocês, né, essa revisão do conteúdo da unidade 1 e 2. E aí vocês podem estar mandando as dúvidas de vocês no decorrer da aula, tá? E aí eu vou deixar para o final, que eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Vou estar trazendo aqui, relembrando algumas dúvidas que vocês tiverem, caso fique, e aí a gente fecha a nossa aula solucionando e respondendo todas as dúvidas. Tudo bem? Rutileia, você não está vendo os slides, não? Vou passar aqui. Eu só ver aqui, Rutileia, como é que nós vamos fazer. Vê aí, Rutileia, se apareceu para você. Bom, vamos começar aqui então. Como eu falei, né, a gente vai estar fazendo a revisão do conteúdo da unidade 1, né, em que a gente viu principalmente nessa unidade 1? Essa unidade 1 ela foi uma revisão, né, dos conceitos fundamentais, do que a gente viu principalmente em ciência política, né, mas que são conceitos essenciais para a gente poder estar entendendo. Né? Lembrando que a nossa disciplina é políticas públicas e sociedade. Então, para eu entender como que as políticas públicas elas vão influenciar na atuação, vão influenciar na sociedade, eu preciso relembrar esses conceitos básicos que a gente viu já em várias disciplinas no decorrer do nosso curso. E aí depois a gente entra, né, nessa diferenciação que é essencial entre público e privado. Porque eu preciso entender essa diferenciação para eu poder entender em que contexto entra as políticas públicas. Então, para a nossa avaliação, né, e para essas duas unidades agora, a gente teve tanto a unidade 1, a unidade 2, e um artigo que eu deixei disponibilizado para vocês lá, que é sobre política pública, o conceito, que traz uma complementação da unidade 2, né, que aí a gente vê alguns detalhes a mais, que a gente vai estar vendo mais detalhes na nossa aula hoje. Bom, a nossa unidade 1, né, ela é dividida em 3 pontos principais,
que vem falando sobre sociedade e suas instituições, né? Então a gente a gente relembra alguns conceitos sobre sociedade e suas instituições. Depois a gente vem falando, né? Do artigo vai cair principalmente, né? Na verdade o artigo é bem pequenininho, um artigo de 6 páginas. Então vai cair lá diferença entre a abordagem estatista e a abordagem multicêntrica que a gente vai ver agora. Bom? Então, é o seguinte, a gente tem aí a sociedade, suas instituições, né, que vai ser aí a primeira parte, né, desses conceitos fundamentais. Depois a gente vem falando sobre a diferença entre política, poder, Estado e governo. E a diferenciação dessas duas vertentes, que é o liberalismo e o marxismo, que vão influenciar diretamente na atuação das políticas públicas, né? Em a abordagem que vai ser dada por cada governo na sua política pública, ela vai ter influência principalmente dessas duas vertentes. E aí a gente vai ver isso, a gente viu, né, isso já quando a gente fez a leitura e quando a gente executou também a nossa resenha, né, que trouxe esses dois elementos principais. Bom, quando a gente começa, né, falando sobre sociedade e suas instituições, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o conceito de sociedade. Né? Então, sociedade ela é a contextura, né? Faz parte do contexto no qual processam as relações entre os indivíduos e os grupos. Então, a sociedade é essa teia, né, em que a gente tem lá as interações entre os indivíduos e os grupos. E toda essa relação entre indivíduos e grupos, ela vai ser a todo momento regida por regras e instituições. Essas regras e instituições, elas vão nortear a nossa atuação, elas vão nortear o nosso comportamento no dia a dia. Então, quando eu penso em sociedade, eu preciso relembrar que as regras e as instituições, elas estão intrínsecas à nossa atuação. E aí a gente tem, né, esses indivíduos. Esses indivíduos, eles vão ter uma atuação importantíssima nessa sociedade, né? E eles vão desempenhar esses papéis sociais. O que são esses papéis sociais? Dentro de cada grupo, eu vou desempenhar um papel, eu vou representar algo dentro daquele grupo ali nas relações cotidianas. Por exemplo, uma mesma pessoa, ela pode ser mãe, professora, ela pode participar de algum grupo religioso. Então, isso são papéis que ela vai desempenhar e em cada um desses papéis vai exigir dela uma conduta diferenciada. Então, os indivíduos, eles são a todo momento regidos por essas regras e essas instituições. Quando a gente pensa, né, em regras, há dois padrões, dois tipos principais de regras, que são as regras formais, que são aquelas expressas, né, que são as leis, o Estado, ou as regras informais, que são as tradições, os costumes, os hábitos, né? Não há uma supremacia entre uma e outra. Né? Da mesma forma que uma regra formal, ela vai ser seguida, ela vai ser acompanhada, ela vai ser respeitada, as regras informais, elas também são. Né? Então, vamos para um exemplo. O que são um exemplo de regra formal? A definição legal de que não se pode dirigir alcoolizado. É uma regra, é uma proibição, né? E quem executar quem fizer isso, né, ele vai ser penalizado. Tá? Então, é uma regra e quem descumprir essa regra vai ser penalizado. E a gente tem as regras informais. Por exemplo, uma tradição muito comum nas famílias. Você pedir a bênção para as pessoas mais velhas. Então, a maioria algumas das famílias, elas têm essa tradição. E se você não respeita, né, se você não segue essa tradição, isso é visto com maus olhos. Né? Então, de certa forma, você também é penalizado. Então, não tem como eu falar que as regras formais, elas são mais respeitadas do que as informais. Então, eu tenho aí, vai depender muito da atuação da sociedade, como a sociedade enxerga essas regras. Tá? Então, quando a gente pensar, resumindo, né, quando a gente pensar em regras e instituições, a gente vai ter que preocupar, a gente vai entender que elas vêm para moldar o comportamento tanto do indivíduo quanto do grupo.
Então, essas regras, elas vêm estabelecer como que eu vou me comportar dentro de determinado grupo, né, que pertence àquela sociedade, tá? Continuando aqui, então. E aí eu venho trazendo uma pergunta para vocês, né? O que são instituições sociais? Né? O que são essas instituições? Né? Como que vocês podem exemplificar, né, essas instituições aí? Bom, para tirar a dúvida de vocês aqui, né, para poder já responder aqui. Instituições sociais, elas são aspectos das relações sociais que moldam comportamentos individuais e coletivos. Então, eu tenho essas instituições que vão reger como que eu vou me comportar, né? Seja o comportamento do indivíduo ou o comportamento daquele grupo. Quais são os exemplos de instituições sociais? Religião, as leis, o Estado contemporâneo, a língua, todos esses são instituições sociais que elas vão ditar, elas vão influenciar em como que as pessoas vão se comportar. E aí uma coisa que é importante, que foi ressaltado lá no nosso material, é que sempre vai ter toda a sociedade ela vai ter uma adoção diferente. Diante de uma mesma regra, de sociedades diferentes, uma determinada instituição ela pode ser vista de formas diferentes. Por exemplo, a religião, né, em uma sociedade capitalista, ela vai ser vista diferente de outras sociedades que não adotam o capitalismo. Né, vai ser entendido de formas diferentes. Então, a gente tem que ter essa noção de que as sociedades, de que as instituições sociais, elas também vão variar de acordo com a cultura de cada sociedade que a gente vai estar estudando. Vamos continuar aqui, então. Então, a gente já entendeu, né, as instituições sociais. Então, quando a gente pensar em instituições sociais, a gente tem que lembrar que a origem dessas instituições, elas vão sempre remeter a disputas pelo controle de recursos sociais. O que são os recursos sociais? São aqueles aspectos que são valorizados pela sociedade. Então, a gente tem tanto recursos sociais materiais, como, por exemplo, propriedades, bens que são valorizados em sociedades, né, industriais, sociedades capitalistas, como eu tenho os recursos imateriais. Esses recursos imateriais, como religião, como poder, eles são respeitados e valorizados em outras instituições. Então, quando eu pensar, né, em instituições sociais, eu tenho que considerar que tem essa diferenciação, né, entre os recursos sociais, entre o valor que esses recursos sociais são tidos, são adotados, são aceitos. Tá? E aí a gente entra, né, no nosso próximo tópico, que são os grupos ou agregados sociais. O que são esses grupos? Né? Quando pensando na instituição da sociedade, os grupos eles vão ser a unidade básica da sociedade. Né? Então, a sociedade ela é formada por esse conjunto de grupos sociais. Então, tem um conjunto de grupos sociais que vão formar a sociedade. E aí, essa formação, né, esse conjunto de grupos sociais, o qual a sociedade é formada, ele dá a base para uma classificação da sociedade em sociedades complexas ou sociedades tradicionais. Uma sociedade complexa é aquela em que eu tenho uma variedade tão grande de grupos e que cabe a cada indivíduo participar de grupos diferenciados. Ele tem uma multiplicidade de grupos na qual ele pode participar. Então, a sociedade complexa, ela é complexa por essa variedade de grupos existentes. Por exemplo, como a gente já tinha falado antes, né? Uma mesma pessoa, ela vai ter, né, um grupo que ela participa, que vai ser a família dela, a profissão, uma opção de esporte que ela goste, uma religião que ela siga. Então, vão ser vários grupos a qual ela vai pertencer. E em cada um desses grupos, ela vai ter um papel diferenciado. Quando a gente pensa na nossa sociedade atual, a nossa sociedade ela é o exemplo claro da sociedade complexa.
né? Cada um de nós, né, quando a gente pensa aí nesses grupos a qual faz parte, cada um de nós podemos pensar em grupos diferentes que a gente participa, né, que a gente faz parte. Então, esses grupos, nós temos papéis diferentes, né? E aí é o que a gente tem o exemplo, a apresentação clara dessa sociedade complexa. E aí a gente tem depois a sociedade tradicional, que é um outro exemplo. A sociedade tradicional, eu tenho uma quantidade menor de variação de grupos, né? Não tem tanta variedade de grupos. E nessa sociedade tradicional, geralmente as pessoas elas adotam atuações mais específicas, né? Elas têm papéis mais específicos e ela não participa de uma variedade tão grande de grupos assim. Por exemplo, uma sociedade paternalista, né? Então a gente tem o pai como provedor da família, né? E ele tem um papel muito importante e esse papel ele acaba sendo central na vida daquela pessoa. Ele não vai ter vários papéis e desempenhar e participar de vários grupos. Só que quando a gente pensa em sociedade, na nossa sociedade hoje, é muito complicado da gente enxergar, né, essas sociedades tradicionais. Porque cada vez mais aumenta essa complexidade, aumenta essa variedade de grupos aos quais a gente participa, né? Então, essa complexidade ela vai aumentando. Exemplo simples, né? E uma coisa que parece ser básica, mas que acontece no nosso dia a dia, né? Quem tem ou quem utiliza o WhatsApp, com certeza participa de diversos grupos. E aqueles grupos, muitas vezes, eles representam setores da sociedade ou grupos sociais que a gente participa. Então, esses grupos são essa representação. Então, isso mostra como que a nossa vida está complexa, né? Como que a gente tem participado dessa complexidade de grupos sociais hoje. Então, quando eu tenho essa variedade de grupos, né? Então, eu tenho que pensar também em como que esses grupos, eles interagem. Qual que é a interação desses grupos, como que eles se relacionam entre si, né? E aí a gente tem 3 tipos de interação. A interação social, ela pode acontecer por 3 razões, né? Que é a interação, né, que visa uma interação mais cooperativa, ou seja, eu vou cooperar com aquele outro grupo, eu tenho o interesse de trabalhar em conjunto com aquele grupo. Eu posso ter uma interação conflitiva, ou seja, a minha visão, o meu posicionamento, ele vai de encontro ao posicionamento de outro grupo, né? Então, visões conflitivas, como também podem ser competitivas. A gente busca o mesmo objetivo, mas eu quero buscar aquele interesse primeiro, eu quero conquistar aquele objetivo primeiro, e aí a gente tem essas interações mais competitivas, tá? Exemplo. Uma interação cooperativa é, por exemplo, na relação do Estado com uma organização não governamental e eles atuam juntos para resolver um problema da sociedade. Então, vocês podem pensar em vários exemplos que vocês têm na cidade de vocês, onde o Estado trabalha junto com uma organização não governamental e eles dois juntos, eles prestam algum serviço, eles disponibilizam algum acesso para a população. Então, a gente tem aí uma interação cooperativa entre grupos diferentes. A gente tem as interações conflitivas, exemplo, o grupo de pessoas que valoriza a vida e que defende a vida, né? E tem aquele grupo de pessoas que é a favor do aborto, entende o aborto como um posicionamento de saúde. Então, são 2 visões que são conflitivas, né? Então, o posicionamento deles tem interesses diferentes e visam objetivos diferentes. Então, a gente tem esse exemplo aí de conflitivo. E competitivo, o mais comum, né, é em questão da atuação de organizações, de empresas, que têm como objetivo a conquista de um mesmo cliente e elas vão competir através das várias ferramentas que elas podem adotar para conquistar aquele cliente, para que ele possa, né, se relacionar mais com uma empresa do que com outra. Então, esses são os tipos de interações que a gente tem na sociedade, né? São esses 3 tipos básicos de interações que a gente tem na sociedade. Quando a gente pensa principalmente nas interações conflitivas e competitivas, essas interações elas podem gerar
podem gerar problema para a sociedade em si. E elas podem gerar, os conflitos eles podem prejudicar a atuação da sociedade. Então, quando a gente pensa nesses dois tipos de interação, conflitivas e competitivas, a gente tem a base que justifica a necessidade de um Estado, a necessidade de um Estado que venha estabelecer limites, que venha delimitar as ações. Então, aqui, né, quando a gente pensa, então, nessas interações conflitivas e competitivas, a gente entende a necessidade de se estabelecer limites e isso justifica a existência e a criação do Estado. Quando a gente pensa, então, em criação de Estado, né, a gente entra em uma das principais, né, das principais teorias, né, que elas vão reger aí a criação do Estado, que é a teoria contratualista. Então, o que é importante a gente ressaltar da teoria contratualista? Né? A teoria contratualista, primeira coisa, ela parte da existência, né, da criação do Estado, a partir do estabelecimento de um contrato social ou pacto, né, que a gente pode ver esses diferentes nomes. Quando é estabelecido esse contrato, quando é criado esse contrato social, a gente tem o fim do estado de natureza, né, que não tem estabelecimento de limites, não há o respeito, né, dos direitos ali nesse estado de natureza, e o início do estado social e o estado político, que é como a gente enxerga, como a gente vivencia o estado hoje. Ainda sobre a teoria contratualista, os teóricos, né, os principais filósofos e pesquisadores dessa teoria, eles afirmam que para que seja válido esse contrato, os indivíduos eles devem aderir a esse contrato voluntariamente. Eles não são obrigados a aderir a esse contrato. E aí a gente vai ter também uma ênfase no caráter racional e laico do poder. Antes, né, ele vem até mesmo como uma contraposição ao absolutismo. Então, antes a gente tinha uma justificação, uma legitimação do Estado pela divindade. Né? Então, tudo se justificava, as atuações dos líderes, né, que eram os monarcas, principalmente os monarcas, era totalmente justificada pela divindade. Agora, quando a gente pensa na instituição do Estado, na criação do Estado, né, dentro dessa visão contratualista, a justificativa da legitimidade de atuação, do poder em si, ela tem que ser racional e laica. Tá? Então, quando a gente pensar em contratualismo, é importantíssimo a gente ter essas diferenciações em mente, a gente ter esses conceitos aqui em mente. Bora para o nosso próximo tópico. Dessa primeira parte, a gente encerra, né, toda a discussão de sociedade e suas instituições, né, que tem na nossa primeira unidade. E aí a gente entra, e até mesmo uma complementação, né, na parte de política, poder, Estado e governo, que vem trazendo essa diferenciação. O que é importante a gente ressaltar, né, de todo aquele conteúdo que tem lá na nossa apostila? Primeiro, a política, né? Esse conceito está lá na apostila. A política, portanto, é antes de tudo um conceito que se refere especificamente a um conjunto particular de interações, diretamente relacionadas à distribuição do poder nas relações sociais, atravessando diversas instituições. Então, quando a gente pensa em política, no conceito de política, a gente sempre vai pensar em interações, né? E que essas interações elas têm como objetivo a distribuição do poder. Então, política e poder são dois conceitos que eles estão sempre amarrados, estão sempre ligados aí. Tanto que quando a gente for falando, né, de poder mais à frente, vocês vão perceber, né, os aspectos da política, como eles se fazem presentes os aspectos da política. Bom, um dos importantes conceitos de poder, que tem até mesmo na nossa apostila, é o do poder social do Stopino. Né? Esse conceito de poder social, né, essa definição de poder social, é colocado que ele visa, né, é o caráter, é a característica, a habilidade de determinar intencional
ou interessadamente o comportamento de outros homens. Então, o que é o poder social? É o interesse, a habilidade de determinar, influenciar intencionalmente ou interessadamente, ou seja, eu tenho interesse por trás, eu quero influenciar qual que vai ser o comportamento dos homens. Né? E quando a gente pensa nesse poder social, né, a gente não pode interpretá-lo como uma relação dualista. Ou seja, tem a pessoa que manda e a pessoa que obedece. Não. Stolpino ele coloca que quando a gente pensa no poder social, a gente tem que considerar uma relação triádica. Como assim triádica? Eu vou ter 3 pontos que vão influenciar nessa relação, que é a pessoa que manda, a pessoa que obedece e a esfera de atividade no qual acontece essa relação. Então, por exemplo, uma pessoa, né? Eu sou gerente de uma determinada empresa, né? E eu tenho os meus subordinados. Então, eu sou quem manda, eu tenho os meus subordinados que vão ser quem obedece, e a esfera de atividade vai ser a empresa na qual nós trabalhamos. Ok? Então, a gente tem aí estabelecido um poder social, uma relação triádica aí. Eu, né, enquanto gerente, quando eu vou para outra esfera de atividade, por exemplo, eu vou para minha casa, né, moro com os meus pais e tudo mais, então a esfera de atividade é a minha casa, só que na minha casa não sou eu que mando, eu sou a pessoa que obedece e quem vai mandar são os meus pais. Então a gente tem uma mesma pessoa, ela vai ter posições diferentes. Então, lembra que a gente falou dos papéis? Que o mesmo indivíduo participa de diversos grupos e ele vai ter papéis diferentes? Então, esses papéis, eles vão estar relacionados também ao poder que esse indivíduo tem dentro daquele grupo, à relação de poder da qual ele faz parte. Então, eu posso estar numa relação de poder, né, sendo quem manda, como também eu posso estar numa outra relação em outro grupo, sendo quem obedece. Então, eu tenho que considerar sempre nessa análise qual que é a esfera de atividade na qual está acontecendo essa relação. Tá? Bom, o que mais é importante a gente falar sobre poder social? Né? Qual que é a esfera de obediência, em questão de obediência desse poder social? A gente tem 2 tipos de obediência, que é a obediência voluntária e a obediência por coerção. O que é a obediência voluntária? É aquela obediência na qual eu entendo que seguir as normas, que seguir as diretrizes, o que está sendo estabelecido por uma determinada pessoa é o melhor para mim. Então, eu vou aceitar isso voluntariamente. Eu vou seguir isso voluntariamente. E por coerção é que é utilizado algo para coagir as pessoas a seguir, né, a obedecer aquela pessoa que está à frente. Né? Então, essa coerção ela pode ser, né, por vários meios diferentes, por força, por arma ou por outros meios que eu posso, né, coagir a pessoa a agir de determinada forma. Entendido? Então, a gente tem aí, né, esses pontos importantes aí sobre o poder social. E aí a gente entra, né, num ponto importantíssimo que é a autoridade. O que é a autoridade? É aquilo que vai legitimar esse poder. Né? É a pessoa que está à frente, né? A pessoa que detém ou que visa, que busca esse poder, ele precisa de uma autoridade, ele está respaldado por uma autoridade, né? Que é essa legitimidade, essa base que a gente falou. Né? E aí, no nosso material, eles trazem 3 tipos ideais, né, de autoridade. Esses 3 tipos ideais de autoridade, eles vão estar aí baseados na visão de Weber. Né? Então, a gente tem a autoridade carismática, né, que vai ser aquela pessoa que consegue conquistar o outro, né, que consegue fazer com que o outro desempenhe determinadas ações a partir da percepção, né, a partir da percepção dessa pessoa, do outro, né, de que ele
por suas ações, né, por convencer com seus atos, com as suas palavras. Então, ele conquista, né, a atuação dessa pessoa. E aí a gente tem a autoridade tradicional. O que é a autoridade tradicional? É aquela que acontece, que é regida por tradição. Né? Habitualmente, eu tenho essa tradição, por exemplo, monarquia. Então, a autoridade ela é passada de pai para filho, né? E ela é respeitada por essa tradição que existe. Então, tem essa tradicional. E a última, que é a autoridade racional legal, que é aquela baseada em aspectos racionais e legais ou legislações que vão respaldar a existência dessa autoridade. Por exemplo, em uma instituição pública, eu tenho um chefe de departamento. Esse chefe de departamento ele foi definido, ok? E eu tenho um documento que vai reger, que vai legislar, que vai definir que ele é o representante, né, daquele momento. Então, ele tem uma autoridade racional legal para responder por aquele departamento. Bom? E aí a gente entra, né, com mais um questionamento. Pensando, né, nos tipos ideais de autoridade, né, como que vocês classificam aí a autoridade do Barack Obama? Só um minutinho que eu vou beber água enquanto... E aí? Pensaram? O que vocês acham? É uma autoridade carismática? É uma autoridade tradicional? Uma autoridade racional legal? Bom, vamos à resposta, então. A autoridade dele, né, foi, né, porque hoje ele não é mais, né, o presidente dos Estados Unidos, foi uma autoridade racional legal, né, porque teve toda uma base legal, né, ele foi eleito, né, pela maioria dos votos e teve toda uma legislação que o definiu como presidente do país naquele período. Mas nós podemos também considerar a autoridade dele como carismática, porque ele consegue conquistar as pessoas, né, pela sua atuação, ele consegue conquistar, né, o interesse daquelas pessoas e envolvê-las com a sua fala, com seus atos e tudo mais. Então, a gente tem esse posicionamento. Então, uma autoridade, ela não tem necessariamente que ser baseada somente em um dos tipos ideais de Weber. Ela pode envolver as outras também. Tá? Então, posso ter várias outras que vão dar base aí para essa autoridade. Eu posso classificá-la como mais de uma. Tá bom? Então, eu vou dar só mais um exemplo. O Papa Francisco. O Papa Francisco hoje é uma autoridade carismática, ele consegue envolver com a sua fala, né? Ele consegue conquistar a atenção e o interesse daquelas pessoas em seguir o que ele fala. Mas ele também é uma autoridade tradicional, okay? Porque ele segue as regras e as tradições da Igreja Católica. Então, ele vai estar adotando aí ambos os pontos, né? Vai estar seguindo aí ambos tipos de autoridade. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui, então. E aí, a gente tem, né, para finalizar essa parte da nossa unidade 1, a diferenciação entre Estado e governo. Então, o que a gente viu sobre o Estado até agora, né, para a gente entender? A gente tem o Estado como mediador, né, estabelecido e criado a partir de um contrato social, né, e esse Estado ele vem para mediar, né, a civilização mediar as relações da sociedade. E aí a gente tem o governo. O que é o governo? O governo é como será gerido, como será administrado o Estado por aquele grupo que está representando naquele momento, por aquele grupo que está à frente do Estado naquele momento. Então, vou dar um exemplo dentro de políticas. Políticas públicas, elas também podem ser diferenciadas entre políticas de Estado e políticas de governo. O que são políticas de Estado? São aquelas políticas que são estabelecidas, né, e elas vão ser seguidas independente de
qual partido, de qual filosofia, qual ideologia das pessoas que estão à frente daquele Estado naquele momento. Então, ela vai ser regida. Exemplo, políticas que vão ditar sobre a soberania do Estado, sobre a relação do Estado com outros. Então, é uma política de Estado. E a gente tem as políticas de governo. O que são as políticas de governo? São aquelas que vão, de certa forma, espelhar, né, a visão e a atuação daquele grupo que está à frente do Estado naquele momento. São as políticas que vão estar mais próximas da ideologia que segue aquele partido ou aquele representante que está à frente do governo naquele momento. Então, a gente tem essa diferenciação entre Estado e governo, tá? Então, a gente tem que ficar atento a essa diferença aí para a gente não ficar utilizando os termos, né, como se fossem semelhantes. Então, a gente tem que pensar nessas diferenciações, principalmente quando a gente for falar sobre políticas públicas. Eu preciso entender se essa política é uma política de Estado ou uma política de governo. Bom, e aí a gente tem o nosso último tópico da unidade 1, que com certeza foi um dos pontos assim que deu um pouquinho de trabalho para poder entender, né, para vocês conseguirem aí acompanhar, né, porque realmente é um dos pontos mais difíceis aí, que é essas duas, desculpa, gente, que são essas duas aí vertentes, né, que a gente tem aí, que é o liberalismo e o marxismo. O liberalismo e o marxismo são duas vertentes que elas influenciam, né, e que são muito discutidas, né, quando a gente pensa hoje na nossa sociedade, né? Então, na verdade, elas não foram criadas, não surgiram, né, como diferentes, né, como rivais especificamente, mas depois a gente teve aí outros pontos que foram criando essa diferenciação entre as duas. Né? Então, a gente tem aí, primeiro, o liberalismo. Né? O liberalismo ele surge como uma oposição ao absolutismo, né? Que era a questão das monarquias, que era a autoridade divina que a gente tinha naquele momento. E aí, o liberalismo ele traz também uma preservação, tá, dos direitos inalienáveis. Né? A gente tem aí uma busca para preservação desses direitos, para garantir que esses direitos eles não sejam alienados. Né? Que direitos que são esses, né, que são tão falados no liberalismo? Que são direitos direito à propriedade privada, direito vou pensar aqui, direito à opinião, direito a ir e vir, né? Então, eu tenho esses direitos e são direitos inalienáveis. Eu não posso abrir mão deles nem se eu quiser, né? Então, é nessa base, mais ou menos, que o liberalismo ele pensa. Né? Outro ponto que é importantíssimo do liberalismo e que é um dos pontos chaves, né, para a gente entender o liberalismo é o conceito de propriedade privada. A propriedade privada ela é entendida como um ponto essencial do liberalismo. Essa propriedade privada ela deve existir, ela deve ser preservada, ela deve ser garantida e ela deve ser autônoma. Ela não deve obediência, não deve seguir as regras do Estado. Ela tem que ter uma autonomia, né? De acordo com os teóricos do liberalismo, é necessário que a propriedade privada ela tenha uma autonomia para que ela possa crescer e se desenvolver. Então, é necessário que haja essa liberdade. Então, nesse ponto, o liberalismo ele tem uma visão de intervenção mínima do Estado. Né? Então, eu tenho aí já uma visão de um Estado que ele vai ser mais descentralizado, que vai adotar um poder descentralizado. Esse tipo de filosofia, esse tipo de análise, esse tipo de base é muito comum, né? O comum faz parte, é a base da ideologia de direita. Né? E por que é importante a gente entender essa diferenciação? Porque, entendendo a ideologia de direita e a ideologia de esquerda, o liberalismo e o marxismo, a gente vai entender qual que é
a base para a definição de uma política pública. Às vezes, uma política pública ela tem um interesse mais voltado a atender, né, a ideologia, uma política de esquerda, ou é uma política de direita. Então, é interessante a gente entender essa diferenciação. Quando eu penso no marxismo, né, a gente já tem, né, qual que é essa teoria? É uma teoria que surgiu como crítica à sociedade burguesa, né, ela surgiu como uma crítica ao capitalismo, né, e aí o Karl Marx, que é, né, o principal expoente aí dessa teoria, ele faz uma análise importantíssima sobre as classes sociais. Enquanto quando a gente pensa sobre liberalismo, um dos pontos básicos, né, é o entendimento da propriedade privada, quando a gente pensa no marxismo, um dos pontos básicos é a sociedade, as classes sociais, desculpa. Então, ele faz um levantamento histórico sobre essas classes sociais e ele entende, ele visualiza que há sempre uma dominação de uma classe social em relação à outra. Em todos os momentos da história, a gente tem essa situação de uma classe social dominando a outra, né? E aí ele aprofunda os seus estudos e ele ressalta principalmente a sociedade capitalista, que é a sociedade que vai estar, né, que vai ser o sistema, o modo de produção predominante no momento em que ele faz o seu estudo, né? Então, a gente tem aí. Então, quando a gente pensa em marxismo, a gente tem essa análise das classes sociais, que foi feita de toda a história da sociedade, mas que houve um foco na sociedade capitalista, porque era o sistema, o modo de produção predominante no momento em que foi construída essa teoria. Desculpa, gente. Esse modo de produção... quando a gente pensa, então, nessas classes sociais, elas vão ser sempre regidas por um modo de produção predominante. Sempre vai ter um que vai predominar na sociedade como um todo. E aí, esse modo de produção, ele vai ser sempre resultado das forças produtivas, mais os meios de produção, mais as relações de produção. Então, vamos entender melhor isso aqui. Eu tenho o modo de produção, por exemplo, o capitalismo. Ele é resultado das forças produtivas, ou seja, a mão de obra que está sendo utilizada para desempenhar, para produzir, né, dentro desse modo de produção. Essas forças produtivas, dentro do capitalismo, o Marx ele chama de proletariado. Aí a gente tem os meios de produção. Os meios de produção são as formas, ou seja, o local, né, em que são produzidas. E quem detém esses meios de produção é que vai reger, que vai definir como que vai ser como que vai atuar as forças produtivas. Então, por exemplo, no caso do capitalismo, os proprietários dos meios de produção é a burguesia. E as relações de produção é como que essas forças produtivas e os proprietários do meio de produção, eles se relacionam. Então, no nosso caso, é essa relação, né, no caso do marxismo, ele define essa relação como uma relação de dominação, ok? Então, a gente tem, né, toda essa preocupação aí dele no momento em que ele faz essa análise. E ele entende que esse capitalismo, ele tem que ser superado. Então, a gente tem que sair do modo capitalista, tem que haver o quê? Uma revolução da classe social, né, no caso do proletariado, para que não exista mais, né, essa diferenciação e essa exploração. Tá? O que é importantíssimo a gente ressaltar do marxismo? É a atuação do Estado. Tá? A ideia do marxismo é que a gente haja uma superação do capitalismo, sendo que a gente vai passar primeiramente pelo socialismo e depois a gente vai chegar no comunismo. O socialismo, a gente tem uma atuação de um Estado forte, de um Estado que vai intervir muito, e esse Estado ele vai prover muitas coisas para a população. Então, ele vai atuar muito aí junto à população, sempre garantindo os direitos da população, então ele vai ter uma intervenção maior. Tá? Então,
quando a gente pensa, né, em políticas públicas de liberalismo, política pública de marxismo, a gente tem política pública, né, dentro dessa visão mais de direita, a gente vai ter uma atuação do Estado mínima, vai ter uma liberdade maior da propriedade privada para que ela possa se desenvolver. Já no marxismo, a gente vai ter uma atuação, uma ideologia de esquerda, uma política de esquerda, a gente vai ter uma intervenção maior do Estado, vai ter um envolvimento do Estado maior para a garantia dos direitos sociais daquela população. Então, são esses dois pontos aí. Então, o que vocês já podem começar a pensar para ficar fácil? Pensem aí no prefeito de vocês, né? Dentro do que a gente viu aqui da diferenciação de liberalismo e marxismo, né? O que vocês acham aí? O que vocês entendem aí? Que o prefeito de vocês, ele está tendo uma atuação de políticas públicas mais liberais, né? Uma atuação de políticas públicas mais de direita, ou ele está tendo uma atuação de políticas públicas mais de esquerda, né? Que visa prover mais os direitos sociais da população. Então, a gente começa, né? A diferenciar, a gente começa a ter esse entendimento maior quando a gente vai aprofundando nesses itens aí. Ok? Vamos para o nosso próximo tópico, então. Aqui, né, falando sobre liberalismo e marxismo, a gente encerra a nossa primeira unidade. E aí a gente vai para a segunda unidade, que é uma unidade mais curtinha, né? A gente vai falar mais sobre políticas públicas, aparece mais, né, o conceito de políticas públicas, né? Tanto que na primeira unidade nem tem tanto termo políticas públicas, mas como eu falei, é uma unidade essencial, né, uma unidade básica para a gente poder entender a sociedade, entender como que essas políticas públicas vão se relacionar aí na sociedade. Desculpa, gente. E aí, o que a gente vai ver, então, nessa segunda unidade, que é sobre o mercado e Estado? A gente vai ver o conceito de políticas públicas, a gente vai relembrar, né, a questão da esfera pública e esfera privada, entender um pouquinho sobre bem público, e aí eu achei importante a gente relembrar, né, que é um ponto que tem na nossa apostila, né, que é falado aqui, que é a administração patrimonial e a administração burocrática, que com certeza vocês já viram, vocês estão craques nesse ponto, mas que a gente vai só relembrar analisando a partir da perspectiva do bem público, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, esse é um conceito que tem na nossa apostila, que é importantíssimo, né, vocês estarem aí ressaltando, né, entendendo aqui o que é políticas públicas. Então, a expressão está lá na apostila, viu? A expressão políticas públicas refere-se necessariamente a aspectos da vida social relacionados à esfera pública, ou seja, aspectos de interesse comum ao conjunto dos cidadãos de uma comunidade ou de um grupo, em contraposição a aspectos de interesse individual ou familiar. Dizem respeito à esfera privada. Então, quando a gente pensa, né, em políticas públicas, é importante a gente ter, né, em mente que as políticas públicas elas vão estar relacionadas a essa vida social. Lembra de tudo que a gente falou lá sobre sociedade, sobre o indivíduo, os grupos, como que eles se relacionam, que as interações elas podem ser conflitivas. Todos aqueles aspectos são pontos importantes da vida social. E aí a gente tem essa esfera, né? Essa esfera pública no qual acontecem essas discussões, né? E aí ela visa, né? As políticas públicas elas visam atender e analisar esses aspectos. Então a gente relaciona políticas públicas à esfera pública. E aí a gente tem em contraposição a essa esfera pública a esfera privada, que a esfera privada vai ser mais particular, mais familiar, mais interesses individuais. Então, quando eu penso em políticas públicas, eu tenho que pensar na atuação, né, na busca de atender os interesses comuns. O interesse do cidadão, o interesse de um grupo, e não o interesse individual, o interesse particular. Tá? Então, a gente tem que ter essa diferenciação aí. Quando a gente fala, então, né, sobre essas políticas públicas, o que vai determinar se uma política é pública ou não? O que vocês acham? O que determina? Uma política é pública ou não? Por qual motivo?
Bom, nesse ponto aqui é que vai entrar a definição, né, do nosso artigo. Vocês lembram que eu falei com vocês que o artigo que eu coloquei para complementar, para que eu possa entender que uma política é pública ou não, né, eu vou me basear em duas visões. Que é a visão, gente, aqui tá errado, tá? É estatista, tá? Que vai relacionar sobre o Estado. E a abordagem multicêntrica. Tá? Então, a definição se uma política é pública ou não vai depender da abordagem que é dada. Então, eu tenho a abordagem estatista. O que é a abordagem estatista? É quando a política pública, né, quem aborda, quem entende quem acredita nessa abordagem, quem defende essa abordagem, acredita que somente os atores estatais podem gerar, podem elaborar, podem executar políticas públicas. Então, ela pertence somente aos atores estatais. Somente o Estado pode executar políticas públicas. Tá? E aí, o conceito de pública está relacionado à personalidade jurídica da pessoa de origem, da pessoa que dá origem a essa política pública, que é o Estado. Então, a abordagem estatista. Então, a política pública só pode ser produzida, só pode ser criada, só pode ser executada pelo Estado. Okay? Eu tenho influência de outros atores que não são estatais? Tem. Eles podem participar de todo o processo de elaboração de pesquisa da política pública. Mas a política pública só será executada, só será desempenhada pelo Estado. Isso é a abordagem estatista. E eu tenho a abordagem multicêntrica. O que é a abordagem multicêntrica? Ela entende que o fato de uma política ser pública não está relacionado a quem desempenha, mas está relacionado ao que ela responde, que nesse caso a política pública vem como resposta a um problema público. Okay? Então, a abordagem multicêntrica, ela acredita que tanto o Estado quanto a sociedade civil e o mercado, eles podem sim realizar e executar políticas públicas. O que vai definir se uma política é pública ou não é o problema público. É o problema que essa política vem responder. Então, a política pública, ela sempre vem como resposta a um determinado problema, e esse problema é de interesse público, atende a um público. Lembra que a gente falou lá de esfera pública e esfera privada? Então, a política pública, ela vem responder os problemas que surgem e que afetam a esfera pública, e não a esfera privada. Então, eu não vou atender, não vai ser um atendimento, não vai ser uma resposta a um interesse individual. Ok? Então, quando a gente pensa, então, vou voltar aqui só para a gente frisar esse ponto, que ele é importantíssimo, tá, gente? O que determina se uma política é pública ou não vai depender da abordagem que é dada. Na abordagem estatista, eu tenho ali uma visão de que a política é pública porque é o Estado que a executa. Na abordagem multicêntrica, a política é considerada pública porque o problema que ela responde é um problema público, mas ela pode ser desempenhada tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil e o mercado. Tá bom? Então, vamos seguir aqui, então. Aí, a gente tem lá na nossa apostila um conceito bem importante para a gente, né, trabalhar mais na questão de políticas públicas, que é de bens públicos, né? E que bens públicos ou bens comuns. Eu acho que é mais utilizado no nosso conteúdo, se eu não me engano, que é bem comum. Né? E aí a gente tem duas visões. Né? Com certeza, isso aqui, essa conceituação de bem comum, vocês viram em economia. Né? Em economia, eles fazem essa classificação. Né? Quando vocês viram lá a economia brasileira, se eu não me engano, vocês devem ter visto essa classificação, né, dos bens comuns. Então, a gente tem tanto. Né? No nosso caso aqui, eu trouxe para vocês, que está lá no nosso conteúdo, na nossa apostila, tanto a visão do Samuelson, que ele fala o quê?
que um bem público, para ser considerado bem público, eles são automaticamente disponíveis para todos os membros do grupo. Todo mundo tem acesso. Então, eles são indivisíveis e não pode haver exclusividade. Exemplo, a defesa nacional. Todo investimento que o Brasil faz em defesa nacional, ele atende a todos os membros do grupo, todos os brasileiros, independente da classe social, independente do posicionamento, independente de quem ele votou ou não. Então, independente de quem seja, se você reside no Brasil, você tem acesso aos benefícios da defesa nacional. Isso é a visão de bem comum de Samuelson. Okay? Mas o Buchanan, ele coloca que não existe apenas esses bens que são indivisíveis e exclusivos. Ele acredita que existem bens comuns, bens coletivos, que eles também podem ter exclusividade, eles podem ser somente para aqueles que vão pagar por eles. Então, a gente tem essas duas percepções dos bens públicos, né, que são indivisíveis e exclusivos, e dos bens públicos, né, os bens comuns, que podem ser pagos, né, que podem ter, eu posso pagar para ter direito a eles. Né? O que é importante a gente frisar e a gente relembrar desses bens públicos? Os bens públicos são a base das políticas públicas. Okay? A partir de um bem público, de um bem comum, é que eu vou estabelecer uma política pública. Exemplo, um bem comum que é a água. Um estado, né, pensando a nível municipal, ele pode estabelecer uma política pública visando preservação dessa água, visando uma melhor distribuição, ou seja o que for, né? Mas ele pode utilizar esse bem público, tomar como base esse bem público para criar uma política pública. Tá? Então, os bens comuns, eles são a base para a criação, para o estabelecimento dessa política pública, de políticas públicas. Tá bom? E aí a gente tem o quê? Aí a gente tem o nosso último tópico aqui, né? Um tópico que eu deixei ele para o final, né? Mas não porque ele é menos importante, mas porque depois da gente ver, né, essa diferenciação de políticas públicas, a diferenciação de interesse público, interesse privado, de esfera pública e esfera privada, aí a gente tem dois pontos que vocês já viram, que é os modos de administração, tipos de administração, que é a administração patrimonial e a administração burocrática. Né? Quando a gente vê isso lá no nosso conteúdo, eles trazem esses dois pontos para ressaltar como que é a abordagem, como que se aborda, como que se administra o Estado. Ele pode ser tanto, né, nessa visão patrimonial, em que a condução dos negócios públicos, elas são tidas como se fossem de assuntos privados do governante. Okay? Então, aqui a gente tem a utilização dos bens públicos ou bens comuns para atender interesses privados. Isso pode acontecer dentro da administração patrimonial. E a administração burocrática, que ela é mais legal, impessoal, visa o profissionalismo, a gente tem a utilização dos bens públicos para atendimento do interesse público. Então, quando a gente pensar, né, nas políticas públicas, é importante a gente relembrar esses conceitos e como que eles vão influenciar na atuação desse Estado. Como que a administração patrimonial ela influencia na atuação do Estado, sendo que ele visa, né, atender e são utilizados aí os negócios públicos para interesse privado. Isso vai influenciar em como que é abordado as políticas públicas, tá? Assim como a abordagem, como a administração burocrática. Bom, então aqui, gente, a gente conseguiu fazer um apanhado geral de todo o nosso conteúdo. Né? Então, a gente falou, né, tanto da unidade 1, a gente abordou a unidade 2, falei com vocês também sobre o nosso artigo, e agora a gente vai para a parte das dúvidas. Né? Então, eu vou pedir para vocês 2 minutinhos, que eu vou parar o áudio aqui, vou pegar com o Juliano as dúvidas que a gente teve e vou ressaltar as dúvidas aqui para não ficar nenhum tipo de pergunta, nenhum tipo de dúvida que não vai ser respondido, tá bom? Então, vamos silenciar aqui só um minutinho.
Tá. Ó, gente, vamos lá. Tô pegando aqui com o Juliano as dúvidas que vocês tiveram, né? E aí a primeira que a gente estava discutindo aqui agora foi a dúvida do Fernando, né? Na verdade não foi uma dúvida, né? Foi um posicionamento dele em relação ao Trump, né? Eu fui falar do Barack Obama, vocês voltaram lá no Trump, né? Bom, quando a gente entende, colocando aqui, quando a gente vê, né, e analisa a atuação do Trump, né, enquanto presidente, né, que foi eleito legalmente, então ele tem uma autoridade racional legal. Porém, né, tem algumas pessoas, tem algumas abordagens que entendem o Estado, né, assim como outras instituições que a gente tem, uma instituição tradicional. Né? E por ser uma instituição tradicional, a gente pode denominar a ele uma autoridade tradicional também. Só que vamos fazer o seguinte, para não ficar confuso, vamos focar somente o fato dele estar hoje como presidente, foi eleito legalmente, ele tem uma autoridade racional legal. Tá? Porque se a gente for aprofundar muito, né, nessas diferenciações, vai gerar confusão na cabeça de vocês. Vocês precisam saber as diferenças entre os três tipos de autoridade, tá? E também que uma pessoa ela pode ter mais de um tipo de autoridade. Ela pode abordar tanto a autoridade tradicional, quanto a racional legal, como a carismática. Então, vai depender dessa atuação dessa pessoa. Tá? Isso é só uma forma de visualizar, uma forma de análise. Tá bom? Então, a gente tem que entender, tem que ter uma noção, né, dessa diferenciação aí, dessas três autoridades aí. Ok? Entendido? Então, vamos aí. A próxima pergunta foi da Umbelina, que eu acho, não sei, esqueci de onde que você é, Umbelina. Mas vamos lá. Ela colocou, é Taiobeiras, né? Esqueci de onde que é. Ela colocou aqui perguntando, né? Eu devo caracterizar os políticos de esquerda, né? Como marxistas, aí é Taiobeiras mesmo, como marxistas, né? Gente, é o seguinte, aqui a gente fez uma diferenciação entre essas duas principais vertentes, tá? E aí a gente tem uma influência do marxismo, tá? Na vertente, nos políticos de esquerda. Mas não significa que vai ser somente que eu tenho que classificá-los como marxistas, não. Tá? Até mesmo porque esse termo, muitas vezes, ele é pejorativo. O que a gente precisa ressaltar aqui qual que é o posicionamento da teoria marxista em relação à atuação do Estado e como isso influencia, tá, na política pública. E a abordagem liberalista e como que ela influencia na atuação das políticas públicas. Tá? Então, a gente tem no liberalismo, que já me pediram aí para poder tirar umas dúvidas e relembrar um pouquinho sobre liberalismo e marxismo, então eu já vou aproveitar e fazer isso. A gente tem no liberalismo, né, um foco na propriedade privada que tem que ser preservada, que tem que ser garantida e que tem que ter autonomia para ela se desenvolver e crescer. Nessa situação, a gente tem um Estado que vai ser menos intervencionista, ele não vai intervir tanto, tá? Na atuação, principalmente da economia, ele vai descentralizar o poder, né? Então vai reduzir aí a influência do Estado, ok? Do que em outras, como por exemplo no marxismo, tá bom? Então a gente tem uma posição mais liberal, mais voltada para a propriedade privada, a garantia dos direitos de liberdade, direito de expressão, direito à propriedade privada, entre outras coisas. E no marxismo, a gente tem uma visão, né, da necessidade da atuação do Estado, né, que esse Estado ele vai suprir mais as necessidades da população, mais garantia dos direitos desse cidadão, ok? Então, a gente tem uma atuação e uma intervenção maior desse Estado aí. Bom, então a gente fez essa diferenciação aqui entre marxismo e liberalismo e a gente respondeu as duas perguntas aqui. Vamos lá, agora...
aí, gente, vocês já estão querendo saber se as questões estão abertas ou fechadas, a gente não preocupa com a prova. Tô brincando. As provas, gente, elas ainda estão sendo elaboradas, tá? Então, assim, pode ter questões abertas, pode ter questões fechadas, tá? Eu vou dar preferência para as questões fechadas, ou seja, eu não vou fazer uma prova com 5 questões abertas. Eu não vou fazer isso porque eu sei que vocês têm outras provas para fazer no mesmo dia, né? E que isso acaba dificultando. Então, pode ter questões abertas, pode ter questões fechadas. Vai ser tudo baseado no que vocês viram do conteúdo, não vai ter nada fora do que foi visto do conteúdo. Tá? Então, assim, revisem o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, né? Vamos aproveitar agora para poder tirar. Se não, se ficou alguma dúvida para depois, né? A gente tem aí mais, eu não sei exatamente que dia que vai ser a prova, mas vocês têm aí mais uma semana e meia para poder tirar as dúvidas de vocês. Tá? Então, vamos preocupar em entender o conteúdo, né? Em absorver o conteúdo, tá? E não vamos ficar preocupando tanto com a forma que as questões vão ser feitas, tá? Porque isso aí acaba deixando a gente mais preocupado e não resolve o nosso problema, tá bom? Bom, me perguntaram sobre o questionário. Vai disponibilizar algum questionário antes da prova? Ah, sim. O estudo dirigido, gente, foi um estudo para vocês, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade para poder fazer a leitura, aí a prova vai ser dia 27 e 28. Muito obrigada aí, viu, Elton? Peraí que eu esqueci a última que eu falei aqui. Ah, tá. O estudo dirigido foi uma forma de vocês estarem revisando o conteúdo. Às vezes a pessoa tem dificuldade para poder ler a apostila, né? Então o estudo dirigido foi uma forma de orientar vocês nesse estudo. E aí eu vou disponibilizar, tá? Entre amanhã é quarta, né? Entre quarta e quinta-feira, um questionário, sim, tá? Bem simples para vocês estarem dando uma treinada e revisando também o conteúdo lá. Esse questionário ele vai ser diferente do estudo dirigido, tá? Vai ser um questionário que vocês vão responder lá pelo Moodle mesmo, tá? Com questões fechadas para vocês estarem praticando aí, estarem relembrando alguns conteúdos que a gente vai ver, que a gente já viu e que a gente vai ter na prova, tá? Vamos lá. Me perguntaram se eu vou disponibilizar a web, né? A web está sendo gravada aqui agora. Vou disponibilizar também esses slides lá para vocês, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, sim, né? Pediram um resumão, né? Um apanhado geral aqui. Gente, vai estar tudo disponibilizado lá para vocês, essa web. Não ficou muito grande, tá? Vocês também podem voltar e pular os conteúdos lá. Né? No mais, gente, o que tem aqui que vocês têm que relembrar, né? A gente está abordando a unidade 1 e a unidade 2, tá? Tem um artigo, né? O que esse artigo vai falar? Sobre o ponto, né, que a gente viu lá de abordagem estatista e abordagem multicêntrica, né, do entendimento da análise de políticas públicas. É isso basicamente que o artigo vem falar. E o que a gente vai estar utilizando, está abordando desse artigo também, tá? E a gente tem, na primeira parte, na unidade 1, né, que é os conceitos básicos, a gente retoma conceito de sociedade, como que surgiu o Estado, definição de política, de poder, né, dessa definição das autoridades. Então, esses são os pontos básicos para a gente entender a sociedade, né, que é o ambiente no qual ocorrem, que são executadas as políticas públicas, e aí a gente vem na unidade 2, diferenciando principalmente os aspectos públicos e privados. A gente vem fazendo essa diferenciação, né, porque a gente precisa entender essa diferenciação para a gente entender em que âmbito que a política pública ela acontece. Tá? Só uma coisa que eu quero ressaltar para vocês é que toda a leitura da nossa apostila ela tem uma abordagem multicêntrica. O que é isso? A nossa apostila, né, o autor da apostila, ele entende que uma política pública ela pode ser executada tanto pelo Estado, quanto pela sociedade civil, como pelo mercado. Tá? Então, os conceitos, né, vêm todos mais voltados para essa visão multicêntrica. Tá? Então, isso foi um apanhado geral do que a gente viu
do nosso conteúdo, né? Eu acho que agora não tem mais nenhuma dúvida, né? Então, eu quero agradecer vocês por esse tempo de vocês agora, tá? Tendo qualquer necessidade, vocês podem estar procurando a mim ou então o Juliano, viu? E aí, assim, vamos estudar, vamos relembrar, vamos voltar lá no conteúdo para nossa prova e tendo qualquer necessidade, vocês podem estar procurando a gente, tá bom? Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Vamos descansar que amanhã tem que trabalhar de novo, né?